Oi gente, eu sou a Teacher Si Locatelli e hoje nós vamos falar sobre benefícios de se aprender inglês. Você já deve estar cansado de ouvir essa história. Aprender inglês vai te abrir muitas portas, quem fala inglês consegue um emprego melhor, as pessoas que falam inglês recebem até 60% a mais de salário. Sim, tudo isso é verdade, mas hoje eu nem quero falar deste campo profissional. Eu quero falar o que acontece no seu cérebro quando você aprende um outro idioma. Quais são as diferenças de um cérebro monolíngue, ou seja, que fala apenas uma língua, ou bilíngue, ou até um poliglota para quem fala duas línguas ou mais? Fica até o final deste vídeo que você vai se surpreender com a capacidade do nosso cérebro. É fato que o cérebro bilíngue trabalha de uma forma diferente do cérebro monolíngue. O cérebro bilíngue ativa uma quantidade maior de conexões de neurônios para resolver um determinado tipo de problema em comparação com o cérebro monolíngue. Mas o que significa realmente saber, dominar um idioma? Basicamente, a habilidade de saber um idioma se divide em duas partes, uma parte ativa e uma parte passiva. A parte ativa é a qual nós falamos e escrevemos, e a parte passiva é responsável pela leitura e pelo entendimento. Bilíngue é aquela pessoa que é capaz de se expressar nessas duas áreas em duas línguas. E existem 3 tipos de bilíngues, preste atenção se você já é um bilíngue, em qual delas você se encaixa. Temos o bilíngue composto, são aqueles que aprenderam duas línguas ao mesmo tempo. Geralmente as crianças que cresceram em famílias em que o pai é de uma nacionalidade e a mãe é de outra nacionalidade e eles falam línguas diferentes com a criança e ele aprende de forma muito natural, ele adquire os dois idiomas. Essa pessoa ela adquiriu as duas bases linguísticas ali. Temos o segundo caso, que é o bilíngue coordenado. Geralmente quem é deste grupo foram crianças que já eram um pouco mais velhas, que já escreviam e dominavam a sua língua mãe e que emigraram para um outro país. Lá ele aprendeu o idioma local, o inglês, na escola e ele fala esse idioma com os amigos novos, mas em casa se sente mais à vontade para falar o seu idioma da língua mãe. Não é tão natural falar os dois idiomas como no caso anterior. Ele tem a língua mãe, mas ele também adquiriu um segundo idioma. E temos então o terceiro caso, que é o de bilíngue subordinado. Isto acontece com pessoas que aprenderam um segundo idioma, mesmo depois de grandes, de adultos, tá? Note que mesmo que se você não teve a oportunidade de adquirir de uma forma bem natural um segundo idioma quando você era pequeno, ou de adquirir num ambiente de imersão ali na adolescência, você pode aprender um segundo idioma. E será que é mais difícil aprender depois de adulto? Infelizmente é verdade, é um pouco mais difícil aprender depois que você passa da puberdade. Então até os adolescentes já não aprendem da mesma forma que as crianças. E por que isso acontece? Eu vou te explicar por quê e qual o método que uma criança tem que aprender e qual o método que um adolescente e um adulto tem que aprender, porque o cérebro deles são diferentes. Você já deve saber que o nosso cérebro é dividido em 2 hemisférios. A parte esquerda, ela é mais dominante, analítica e ela gosta de processos lógicos. Já a parte direita do nosso cérebro, ela é mais ativa e ela trabalha com o lado mais emocional, social. Funciona mais ou menos assim. O cérebro das crianças é muito mais maleável e a comunicação com os 2 hemisférios é feita de uma forma muito natural e rápida. Ou seja, as crianças praticamente usam as 2 partes do cérebro para aprender um novo idioma. Por isso que com crianças pequenas, até a fase da alfabetização, nós não precisamos trabalhar com tradução. A criança aprende muito por intuição, por imersão.
Já no cérebro adulto e adolescente, existe uma explicação para essa pequena limitação ali na velocidade do aprendizado, da aquisição de um novo idioma. O hemisfério esquerdo, que está ligado ao desenvolvimento das funções de linguagem, por falta de uso na infância, é como se ele sofresse uma pequena atrofia. Então o adulto não vai aprender de uma forma tão natural e tão rápida quanto uma criança. Então não adianta você ficar se expondo ao idioma sem ter uma lógica, sem ter uma metodologia. Pode até dar certo, mas vai demorar muito mais tempo. Veja bem, não é impossível aprender inglês depois de adulto, mas exige um pouco mais de esforço e disciplina. É aqui que você vai precisar daquele tripé que eu costumo dizer aos meus alunos: uma metodologia eficaz, um mentor que te passe essa metodologia de uma forma bacana e um aluno motivado. Ser bilíngue te traz muitas vantagens. É provado cientificamente que até a densidade da nossa massa cinzenta, que é responsável pela maioria dos neurônios e sinapses, elas possuem maior atividades nas pessoas que são bilíngues do que nas pessoas que falam apenas um idioma. Por causa dessas sinapses aumentadas e desse treinamento que você faz durante a sua vida, durante a aquisição de um novo idioma, também ajuda na prevenção de doenças como Alzheimer e outras doenças relacionadas à perda de memória. Ser bilíngue também traz algumas vantagens cognitivas, como no armazenamento da informação, quer dizer, da forma com a qual você recebe qualquer tipo de informação, no processamento, ou seja, como você analisa aquilo, como você arquiva aquela informação dentro de você, e também na recuperação dessa informação. O acesso é muito mais rápido, a resposta é muito mais rápida. Isso quer dizer que a pessoa que é bilíngue, ela possui mais funções executivas relacionadas ao cérebro. E quais são essas funções? Memória de trabalho, raciocínio, flexibilidade de tarefas, resolução de problemas, planejamento, execução e concentração. Uau! Ser bilíngue vai fazer com que o seu cérebro seja mais saudável, mais complexo e ativo. Se você não teve sorte em aprender um segundo ou terceiro idioma enquanto você era uma criança, não se preocupe, porque não é tarde, você pode começar agora. Além de aspectos financeiros e profissionais, além de aspectos intelectuais, a realização pessoal, você percebeu que até o seu cérebro se torna mais potente e mais saudável quando você aprende inglês? Se você já é bilíngue ou se você já estuda inglês, me deixe aqui nos comentários o que você achou deste vídeo. Compartilhe conosco se você já percebeu alguma mudança, alguma melhora na sua memória, no seu dia a dia e na sua velocidade de resposta aos obstáculos da vida. E se você ainda não tomou uma decisão de estudar inglês de verdade, por que você ainda está adiando esse sonho, hein? Você só tem a ganhar. Se você quer uma ajuda neste processo todo, entre em contato comigo, porque eu tenho a ferramenta perfeita para te fazer falar inglês do zero ao avançado e de uma forma muito prazerosa. Se você tem algum amigo que estuda inglês ou que é bilíngue, envie esse vídeo para ele. E se inscreva aqui no meu canal para continuar recebendo mais dicas de inglês. God bless you so much. See you soon!